Então, se você trouxe o seu caderno e a sua caneta aí, nós vamos entrar aqui para a nossa primeira TED Talk, que vai falar sobre o canto com a Berenice Rocha. Você pode aplaudir Jesus na vida da Berenice? Quem conhece a Berenice sabe dessa voz de trovão gloriosa, né? Da mulher ungida, cheia do poder de Deus. Professora, você está precisando fazer aula de canto, viu? Excelente professora. E ela vai falar um pouquinho para nós sobre o propósito do canto no louvor e na adoração. Amém? E eu vou colocar o cronômetro, tá, Berê? Eu vou colocar o cronômetro. Eu vou colocar o cronômetro. Som. Oi. Boa tarde, queridos, graça e paz. Falar sobre o canto congregacional e a funcionalidade do canto na igreja, não tem como falar disso sem falarmos que a grande responsabilidade de todo cantor que serve com a voz é comunicar de uma maneira clara essa mensagem. Eu canto desde quando? Eu não sei, desde quando eu canto. Eu me lembro de ver os meus pais cantando. Eles eram cantores, eles serviam com a voz no coral da igreja. Então, eu cresci vendo meus pais servirem com a voz. E um dos grandes obstáculos que eu tinha para o canto, e até hoje eu luto muito contra isso, é que, por incrível que pareça, eu era muito, muito tímida. E, para o artista, a timidez, na verdade, é um inimigo muito terrível na execução da sua arte. Mas, com muito treinamento, né, e claro, na dependência do Espírito Santo, a minha inibição ficou no lugar certo, não na centralidade de tudo. Então, hoje nós trabalhamos com o vocal na igreja, e também a gente sempre pensa o seguinte: quando a gente vai elaborar um arranjo, a gente pensa assim, peraí, essa mensagem nós queremos dar ênfase a isso, nós queremos ver a igreja respondendo, cantando junto com a gente. Aí muitas vezes o que a gente pensa? Em não criar nenhum arranjo, fazer todos cantarem na mesma voz. Para quê? Para estimular a igreja a repetir essa mensagem, para que essa mensagem fique inculcada no coração das pessoas. Claro que a gente trabalha os arranjos pensando não só em beleza, mas o que funcionalidade trará para a congregação. Eu costumo dizer o seguinte: se o arranjo, ou se aquela colocação da minha voz chamar mais atenção para a minha voz do que para a mensagem, isso não vai ser legal. Porque senão vai ser só um espetáculo à parte, né? E o grande espetáculo no canto, a gente costuma dizer que o centro de tudo é o artista ou o cantor, mas de tudo que nós fazemos, até com a nossa voz, o centro de tudo sempre vai ser Jesus, aquele que nos deu a vida e a mensagem que nós comunicamos. Então, tem dia que vocês ouvem algo diferente que o líder de louvor está fazendo, diferente do que eles estão fazendo, e, na verdade, tudo foi pensado de uma maneira bem proposital, para comunicar de uma maneira mais clara essa mensagem. Igual, por exemplo, essas músicas que às vezes a gente canta e fala assim, e vamos ouvir um grito, sempre vai ter alguma coisa lá que o vocal vai estar fazendo para sugestionar o quê? O grito. Compreendem? Então, com qual foco? De nunca ofuscar ou distrair essa mensagem. Então, os cantores têm essa responsabilidade de comunicar a mensagem de uma maneira melodiosa, e a gente coloca algumas vozes, o que a gente chama de harmonização, para trazer beleza e atratividade, para apontar sempre Ele. Onde começa tudo, onde conclui tudo. Amém? Sim? Marcilon?
É porque o meu tempo é curto, eu fui ao Boa tarde, Marcilon, meu nome. Acho que todos me conhecem, né? Ou se não, quase todos. E a intenção da gente estar aqui com vocês, passando essas informações, não é nenhuma ministração, não é uma palavra, é trazer a informação a vocês de situações que acontecem nos bastidores, né, no backstage, que nem sempre todos, apesar que todos aqui são ministros, são artistas, né, então todos normalmente estão trabalhando, estão servindo. São poucos aqui que devem chegar, participar do culto sem trabalhar. Nós estamos aqui já tem 2 semanas trabalhando dessa forma. Quero até agradecer a banda. E a intenção de eu estar aqui é dizer para vocês que tudo que nós fazemos aqui, essa performance que vocês viram aqui, que o Patrick quase derrubou tudo ali, que a gente ficou orando na hora que ele subiu na bateria, né, Patrick? Essa performance, esse cuidado, essa extravagância que nós temos, é algo que Deus derrama sobre nós, é o lugar que nós estamos para a gente poder derramar a vocês aquilo que Deus passa para a gente. Eu sou responsável pela banda da igreja, a banda do Ministério de Louvor, do instrumental, e 1 Coríntios 10, 31 fala que tudo que nós formos fazer, que a gente faça para glorificar ao Senhor Jesus. Então tudo que nós fazemos aqui, ensaios, repertório, a forma que nós distribuímos o palco, é porque vocês não veem tudo que nós fazemos nos bastidores. Esses meninos estão aqui desde 2 semanas pegando música, ensaiando, errando, levando sapo, tomando energético, e Raquel gritando. Então, assim, para que a glória de Jesus seja seja vinda sobre a vida de vocês. Nada aqui está sendo em vão. A música, ela tem 3 pilares bem interessantes e que todos aqui devem conhecer, os músicos aqui, que é a harmonia, que é a melodia. É o que nós músicos, instrumentistas, nós conseguimos, nós tentamos, né? Nós nos liberamos como canal de Deus para que a glória dele venha sobre vocês, sobre a igreja. Por que tem a banda na igreja? Por que tem repertório? Eu sou responsável pelos repertórios. De tudo começa com a Berenice, o líder de louvor que faz o repertório, passa para mim. Eu seleciono o repertório, verifico os tons, e assim eu distribuo para os demais músicos, verifico qual músico está disponível na semana, qual músico se encaixa melhor naquela música. Aí nós marcamos um ensaio, e aí nós vamos fazendo toda a estrutura, para que no domingo à noite, quando o irmãozinho chega lá, depois de assistir o Faustão, sentar na cadeira, nós estamos aqui pronto, preparado. Qual que é a nossa intenção? É fazer com que a palavra de Jesus, que o nome de Jesus, ataque o coração dessas pessoas. Para que essas pessoas que... O irmão que está do seu lado, às vezes está com a mente que você não tem nem noção do que está acontecendo. O problema, às vezes é um pequeno problema, às vezes é um problema gigante. E o propósito da banda, do louvor, com a harmonia, com a melodia, com o ritmo, é transmitir a mensagem da cruz na vida dessas pessoas. E é por isso que nós estamos aqui. O seminário veio trazer para nós um novo nível de entendimento natural, um novo nível de entendimento espiritual e um aprofundamento na palavra do Senhor Jesus. A música, ela comunica, seja ela boa, seja ela ruim, mas ela comunica de uma forma. Então tudo que nós fazemos aqui é para que nós possamos imprimir no coração dessas pessoas, de vocês e nós, quando nós estamos ali embaixo, porque há situações que nós não estamos em cima, mas nós estamos embaixo recebendo também, é para que Jesus Cristo seja glorificado. Então o que eu quero deixar para vocês é isso: tudo tem um início, tudo tem um meio, tem um fim. O fim é o culto racional de domingo, podemos dizer assim. Nosso início é o repertório, são os ensaios, são a criação de arranjos, é a estrutura que nós temos que montar, é chegar mais cedo, é almoçar aqui, para que o fim seja a glorificação de Jesus, que a palavra dele em forma de música, que o artista que esteja aqui possa ser um canal, uma torneira, que Deus abre a torneira e quando acontece o culto, essa música acesse o coração dessa pessoa, acesse a mente dessa pessoa, e o pastor que preparou a palavra a semana toda só chega e derrama, e essa palavra floresce. Essa palavra, ela gera vida. Mas é lógico que isso depende de cada um que está embaixo, mas a nossa intenção é preparar um ambiente
é preparar, é arar a terra do seu coração, do coração das pessoas que vão estar aqui no culto. Então, quando vocês verem essas pessoas aqui, tanto dançarinos, músicos, líder de louvor, nós estamos preparando um ambiente, se eu posso dizer assim. Nós estamos arando a terra, nós estamos trabalhando para que a mensagem da cruz venha transformar a mente e o coração das pessoas. Amém? Acho que é isso. Glória a Deus. Agora nós vamos ouvir, uma salva, pode aplaudir Jesus aí. Vamos ouvir o Marcos Najá falar sobre o propósito do teatro na igreja. Para mim não tem. Marcos Najá é o nosso líder do teatro aqui na igreja. Quero falar que eu paguei todo mundo. Graças a Pai, gente. Quantos artistas nós temos aqui? Glória a Deus. Quantos são da música? Quantos são da dança? E do teatro? Quantos são do teatro? É os mais barulhentos, né? Eu percebi uma coisa, aliás, quantos também já tiveram algum envolvimento com teatro? Mesmo que seja uma peça simples, já participou de alguma coisa, pelo menos uma vez na vida? Que bom. Eu percebi que quando a gente fala assim, quantos artistas nós temos aqui? Alguns têm receio de levantar a mão, assim, levanta, não levanta e tal. Mas eu queria falar duas coisas para vocês importantes antes de eu falar algo, né, do que eu vim falar aqui. Primeiro, artista é uma palavra de Deus. Deus é o primeiro artista. O lema do teatro há uns anos atrás era fazendo arte para o primeiro artista. Então a gente precisa resgatar essa palavra. Artista é todo aquele que faz arte. Então, se você fotografa, se você é um designer, se você é um pintor, se você canta, se você toca, você é um artista. Amém? E a arte vem de Deus. O diabo não pode criar nada. A única coisa que ele fez foi copiar as coisas que Deus criou para se autopromover. Mas a arte vem de Deus, Ele te fez. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus te criou. Amém? O versículo que a pastora falou: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Somos artistas para tornar Deus conhecido em todas as nações da terra. Quantos artistas nós temos aqui? Glória a Deus. A Bíblia em si, vocês podem reparar que é uma obra-prima, né? As parábolas de Jesus mesmo são carregadas de artes, cargas teatrais. Você lê uma parábola, na hora você começa a imaginar a parábola do filho pródigo. Você começa a ler, começa a viajar, começa a criar história na sua mente. E até hoje a gente usa as parábolas como expressões artísticas. Estou com meu esboço aqui, eu vi a Berê e o Marcelão sem esboço, eu falei, clamei o Senhor na hora, eu falei, meu pai. A arte antigamente, ela era usada para denegrir a imagem de Deus. E hoje, nós crentes, a gente tem acordado para a arte. E acordado para saquear o inferno. Amém? Quando nós produzimos arte no poder do Espírito Santo de Deus, a arte se torna apenas um pequeno instrumento para transformar vidas. É esse o poder da arte. Você é um artista, amém, meus irmãos? E eu tive meu primeiro envolvimento com a arte foi com os 10 anos de idade. A minha avó, ela sempre gostou muito de novela, e aí ela falava, olha meu filho, eu quero que você seja um ator, eu quero que você trabalhe na novela e tal. E eu fui para uma agência aqui em Goiânia com 10 anos, eu já tinha, né, aqueles indícios de artista e tal, e aí minha avó me colocou numa agência aqui em Goiânia. Foi uma experiência muito ruim para mim, porque eu não... Enfim, porque a primeira vez que eu fui lá, nessa agência, a mulher virou para mim e disse assim, deixa eu te perguntar, qual que é o seu nome artístico? Nome artístico, só para explicar, é para quem, às vezes, algumas pessoas adotam um pseudônimo novo, porque às vezes o nome é meio estranho, tipo a mãe, principalmente brasileiro, junta mãe e pai, junta o nome do filho e forma o nome do filho. A minha mãe mesmo, tem uma atriz que chama Christy Alley, a minha mãe gosta dela, ela juntou o nome, ficou Christiele com CH, 2T e um L, só para vocês terem noção. Então alguns artistas adotam esse novo nome para, enfim, né, para ser mais fácil de falar. E aí eu cheguei nessa agência, a mulher perguntou assim, com 10 anos de idade, qual que é o seu nome artístico? E eu não sabia o que era. Aí a mulher virou para mim e disse assim,
qual que é? Eu falei assim, Marco Júnior, porque meu último nome é Júnior. E eu lembro que eu assinava as tarefas da minha escola, o nome em cima, e fazia um rabisco assim, ó, Marco Júnior. E eu falava para todo mundo que era meu nome artístico. Aí a mulher falou assim, Marco Júnior, não dá, esse nome é muito ruim. Gente, eu saí de lá tão triste, foi assim, acho que foi a minha primeira desilusão amorosa, foi nessa hora. Só que por que eu estou contando isso para vocês? Porque foi através do teatro que eu descobri que o Senhor pode me usar nas artes. Ele não me chamou para TV, ele não me chamou para fazer comercial, ele me chamou para levar o nome dele nas nações. Amém? E vocês já repararam que... Estou terminando. Já repararam que as pessoas, elas têm uma facilidade melhor para acatarem a palavra de Deus quando ela é expressada de forma artística? Você chega numa conferência, você chega num culto, quando você vê um teatro, você fala assim, hoje vai ter teatro. Na hora seu coração já abre. Você cutuca o irmão do lado, já fala assim, nossa, que massa, hoje vai ter teatro. As pessoas, elas ficam muito alegres quando tem teatro no culto. Por quê? Porque o teatro ele enriquece um culto, ele enriquece uma ministração. No teatro, as emoções são envolvidas, e quando elas são alinhadas com a unção do Espírito Santo de Deus, mente e espíritos são ministrados simultaneamente. Essa é a importância do teatro. Eu até anotei aqui, ó, o teatro dá acesso, ele facilita acesso à mensagem compartilhada, o teatro envolve os nossos sentimentos, envolve sentidos também, existem peças onde vocês se sentem dentro dela. Os atores descem, abraçam com o público, é diferente de uma TV, né, e de um cinema. O teatro mexe com a imaginação, o teatro mexe com as emoções, o teatro cativa, e o mais importante da diferença do teatro cristão e do teatro do mundo. O teatro cristão é aquele que traz Cristo para dentro do palco. Não necessariamente um personagem, mas a presença daqueles com quem estão passando a mensagem. Essa é a importância do teatro. Então, vocês viram que eu fiz um marketing do teatro, né? Então, por favor, se inscrevam no teatro, a gente está precisando de gente. E é isso, gente, valeu. A pastora Raquel. Eu estou ficando preocupada, porque ninguém usou os 10 minutos e pastor prega demais, né? Estou ficando preocupada aqui. Então, vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre a dança. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre a dança, eu quero falar duas coisas em minha defesa. O Marcelão falou que eu grito com todo mundo. Gente, que calúnia! Que calúnia! Calúnia, obrigada, minha filha está ali na porta falando que é calúnia, eu ouvi a voz dela, Nayara. Eu não grito com ninguém, tá bom? Não, eu só dou orientações em alto e bom tom para que as pessoas me ouçam. Só isso, entendeu? Então, isso é a minha defesa, tá? E eu quero falar, Marcos, que eu amo teatro também. Eu tenho altas histórias com teatro, porque eu comecei fazendo prostituta e demônio, né? Porque a cor da pele eu acho que não ajuda. Então as pessoas sempre colocam para fazer prostituta e demônio. E aí a gente vai subindo de nível. E aí eu comecei a fazer o Espírito Santo nos encontros. E aí foi algo muito engraçado, porque eu entrei na peça do encontro fazendo o Espírito Santo. E foi o mover, aquele vestidão branco antigo, né? E ali fui lá e salvei o fardeiro. E aí teve um momento de ministração, chegou uma senhora para mim aos prantos. Minha filha, que coisa mais linda. Que coisa mais linda quando Nossa Senhora entrou e salvou aquele rapaz. Santa, preta é o quê, gente? Nossa Senhora Aparecida. E eu, não, era o Espírito Santo. Nossa Senhora entrou e salvou o rapaz. Eu, meu Deus, eu acho que ela é uma pessoa, né? Porque a imagem da Nossa Senhora, ela é negra, gente. Aí eu acho que ela pensou que era Nossa Senhora salvando o rapaz. Então, assim, mas as pessoas hoje não pensam assim, não. Amém, gente? Agora que vai começar, tá? Para vocês não falarem que eu passei os 10 minutos. Então, vamos lá. Eu vou passar alguns conceitos do que é a dança, né? A dança é uma das artes mais antigas que a gente tem, das 7 artes. A dança é uma das artes mais antigas, né? É uma forma de expressão e comunicação onde se usa o corpo. A dança é a arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos rítmicos, criando uma harmonia própria. Essa cadência de movimentos, ela pode acontecer independente do som que está ouvindo. Já viu gente dançando sem música?
né? Tem gente que tem uma música, um tema na cabeça. E às vezes você está olhando para a pessoa e ela está assim dançando, você não está ouvindo a música, mas a música está tocando em alto bom som lá na cabeça dela. Então não é necessário que ela esteja ouvindo algum som para que dance, né? A dança é uma das formas mais convincentes de expressão. Diz da dança como conceito também que é uma forma de comunicar, usando uma linguagem não corporal, ou seja, uma linguagem não verbal, que os seres humanos podem comunicar entre si, onde o dançarino pode expressar os seus sentimentos mais íntimos através de movimentos e gestos. Para o artista, eu não sei se você já viu alguém dançando e aquilo ali te levou a chorar. Só de olhar para a expressão da pessoa, só de ver aquilo que ela está fazendo, você pode não ouvir uma palavra, como o Salmo 19 diz, não se ouve um som, mas você consegue entender o que a pessoa está expressando, porque, como diz esse conceito, a dança é uma linguagem. Há uma máxima entre a dança que diz que a dança é a linguagem escondida da alma. E isso é interessante, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque diversas vezes eu já fui abordada por pastores, por líderes que não são do nosso ministério, e os pastores sempre me pedem uma coisa: pastora, tem como você ensinar a minha equipe a adorar com danças? Ou senão as pessoas chegam até mim e falam assim, eu queria aprender a adorar com danças. E a minha resposta é sempre a mesma, eu falo, olha, eu posso ensinar você a dançar, mas adorar com danças é impossível, porque só é adoração com danças a dança feita por um adorador. É ou não é? Só é um cântico de adoração, um canto expresso por um adorador. Do contrário, é só uma música. A gente vê vários cantores seculares cantando hino. E é uma adoração? É ou não, irmãos? Não é. Porque não vem dos lábios de um adorador. Então, eu sempre falo isso. Falo, olha, eu não posso ensinar a pessoa a adorar, eu posso ensinar a dançar. Porque a adoração fala daquilo que foi gerado no íntimo, no devocional, da sua busca diária, do seu tempo a sós com Deus. E, como diz a pastora Luciana, aquilo que você extravasa naquilo que você faz. Então, se você é uma pessoa íntima com Deus, quando você canta, as pessoas percebem o quê? Intimidade. Já viu uma pessoa quando ela pega o microfone, você, glória a Deus, você percebe que é diferente? Quando a pessoa começa a dançar, você fala, uau, porque aquilo que ela é íntima de Deus, ela é santa. Ela é uma pessoa que tem vida com Deus. Então, aquilo que ela extravasa naquilo que faz. Pode ser um simples apertar de botão lá na mesa, como o Caio está fazendo. Se o Caio for uma pessoa ungida e consagrada, o som vai ser diferente. Porque aquilo que eu sou, extravaso naquilo que eu faço. Então eu posso gastar horas de ensaio, ensinando, aprendendo, fazendo aula de dança, estudando. E tudo isso, porque isso não é errado. Não é errado se dispor a aprender. Mas nada disso vai fazer diferença. E nem vai gerar transformação se não tiver unção. Se não tiver vida de Deus. Se não tiver esse sentimento. Por isso, que a primeira coisa que deve ser tratada na vida de um bailarino é o caráter de Cristo. É desenvolver intimidade com Deus. Independente se ele do artista, no caso, né? Independente se ele interpreta, se ele canta ou se ele dança, se ele tiver um caráter aprovado, aquilo que ele fazer vai fluir vida de Deus. Cada gesto vai ser um decreto no reino espiritual. Cada nota tocada, cada nota cantada vai ser um decreto no reino espiritual. É como se cada movimento que nós fizéssemos aqui gerasse também um movimento no reino espiritual e liberasse cura, adoração, restauração, guerra, louvor, vida de Deus, porque há alguém cheio da vida de Deus. Então aquilo que a pessoa faz vai transbordar poder de Deus. Amém, irmãos? Vocês entendem isso? Por isso é importante uma vida de consagração. A dança também na maioria das culturas e religião, ela é usada para prestar culto aos deuses. É usada em rituais. Eu não sei se vocês já viram na internet uma dança chamada Haka,
que são danças típicas de uma tribo chamada Maori, da Polinésia, um povo que bate o pé assim, ó, e faz cara, batendo assim. Eu acho que é o The Rock, ele faz bastante, porque ele é de uma dessas tribos, e ele faz filmes que ele faz essa dança haka, e essa dança é um ritual, porque ela invoca os ancestrais, invocando força para a guerra. Então a dança também tem essa vertente. A dança é usada para diversão. O nosso folclore brasileiro tem bastante, né, isso, boi bumbá, quadrilha, enfim, celebrações de vitória e celebrações de colheita. A Bíblia vai falar muito da dança como celebração de vitória e como celebração de colheita, como típico da cultura judaica. Qual o propósito da dança no culto? A pastora Adriana tem os 4 pilares da adoração mundialmente difundido, né? Que fala sobre adoração com danças, que é adoração, edificação, evangelismo e restauração. Mas eu quero colocar aqui dentro do contexto cristão, dentro do culto que a gente mais faz aqui, né? O propósito da dança dentro do culto. Primeira coisa, glorificar e cultuar a Deus. Cultuar a Deus com a dança é uma das manifestações mais antigas, porque as pessoas usavam a dança como forma de culto para invocar a sua divindade, para trazer força da sua divindade. Hans Huckmacher, ele tem uma frase que diz que a arte não é neutra. Hans Huckmacher foi um escritor holandês que converteu ao cristianismo, e ele tem várias teses de artes maravilhosas, e ele escreveu o livro A Arte Não Precisa de Justificativa, ensaios sobre arte cristã. E ele fala que a arte não é neutra. Existe uma máxima no mundo dizendo que se faz arte por arte, mas toda a arte ela tem uma mensagem por trás. Toda a arte ela tem uma mensagem por trás. A arte mostra a mentalidade, a maneira como o artista vê as coisas e como ele aborda a vida e a realidade. Tem alguns quadros que só de você olhar para ele você entristece. Tem algumas músicas que só você ouvir a melodia dá vontade de chorar, porque ela vem carregada da realidade do artista. Então, a arte ela não é neutra. Por isso que a dança como culto é uma das principais vertentes nossa como igreja. Quando você vê nós dançando aqui no altar, nós não estamos aqui simplesmente para alegrar, para ser uma distração, mas nós estamos cultuando não a uma divindade, mas o Deus único e verdadeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás é exaltado enquanto a maldade está sendo feita. Não se engane. Enquanto você dança, canta, interpreta, um altar é levantado. Um culto é prestado. Só te resta saber a qual divindade você está servindo. Nós dizemos que adoramos ao Senhor, mas como adoramos a um Deus que nós não conhecemos ou não nos relacionamos com Ele? Como eu falei, só é adoração a dança, o canto, a interpretação vinda de um adorador. E eu te pergunto, você conhece o Deus que você adora? Porque quantas vezes nós achamos que nós só estamos cantando, dançando ou interpretando, mas sempre uma divindade está sendo celebrada. E é interessante, como a Su estava falando, a Su disse que viu essa cena também, o altar da maldade, como Satanás foi exaltado através das atitudes. Depois que nós assistimos isso, eu fiquei falando com Israel, falei, meu bem, imagina quando um adorador peca, qual é a dança que Satanás faz quando você peca? E é interessante dessa cena, porque cortou um pouquinho antes, que no final ele ajoelha e olha para o céu com a cara de deboche, dizendo, olha aí o povo que você escolheu, está pecando. E nós somos o povo escolhido e redimido do Senhor. Então, cuidado para quem você presta culto. Não vai dar tempo de eu falar o restante, a Su vai falar sobre intercessão. Amém. Então, eu quero ler aqui um versículo que está em 1 Timóteo, do 1 ao 2. Como nós temos pouco tempo, vamos falar um pouquinho rápido, amém? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações
intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Por quê? Aí o texto continua. Para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Então, a intercessão, muitas vezes as pessoas acham que interceder é só aquelas pessoas que vão para os montes, são aquelas pessoas que têm um caderninho cheios de nomes, né? São aquelas irmãs que têm nada contra os coques, viu? O coque é a coisa mais maravilhosa que tem um coque muito grande, que aquela lá que é uma excelente intercessora. As pessoas acham que o intercessor só é aquele que ora de joelho, né? De joelho é melhor, tem até uma música, né, que fala. Nada disso. Tudo isso pode ser feito. Pode ir no monte, pode usar um coque, pode ficar de joelhos. Tudo isso você pode fazer. Mas intercessão não significa isso. O intercessor, se você ver aqui no texto, nós fomos levantados para interceder por todas as autoridades na face da terra, para que nós tenhamos paz, tranquilidade e para que haja dignidade na face da terra. E o intercessor, ele é aquele que gera isso. Ele sempre vai gerar algo para a igreja e para os povos na terra. Bom, esse seminário é um seminário de dança, de louvor, de intercessão, enfim. São vários ministérios juntos aqui. E quando o ministro de louvor sobe para cantar uma música, ele não veio aqui para se apresentar ele mesmo, né? Ele subiu aqui para levar a igreja a adorar e louvar o Senhor através da palavra. A palavra de Deus, ela é cantada aqui no púlpito, né? Então, o que acontece aqui no altar? O que acontece? Vamos voltar um pouquinho aqui para a intercessão e vou falar dessa questão do louvor. Quando o intercessor se coloca na posição de intercessão, ele não é intercessor só quando ele, pronto, vestiu o jaleco, agora sou a intercessora. Não. E, na verdade, irmãos, há um ministério de pessoas que se identifica mais com intercessão. Mas a igreja do Senhor, todos devem interceder e orar. A igreja de Deus, ela é intercessora através da música. Quando o ministro de louvor está aqui, quando as meninas estão aqui ministrando, dançando para Deus e para a igreja. Porque quando elas estão ministrando, dançando, eles estão aqui através dos ritmos do corpo, da movimentação do corpo, querendo glorificar o Senhor, exaltar o Senhor. E mostrar para a igreja que nós temos um chamado e um ministério que tem que ser desenvolvido. Para quê? Para que haja paz, para que haja tranquilidade, para que as pessoas vivam com dignidade na face da terra. Então, vou falar aqui um pouquinho, a intercessão, ela é um grupo de pessoas que tem um chamado, que tem um ministério, que tem encargo de orar, não só pelo Serrinha, mas por todas as igrejas na face da terra. Não só pelo bispo Ronaldo, mas por todos os bispos na face da terra. Não só para os dançarinos, para os ministros de louvores do Serrinha, mas por todos os ministros de louvores da face da terra. Esse é o nosso papel. Mas quem nos conduz?
O Espírito Santo. Quem nos orienta? O Espírito Santo. Quem nos diz o que deve ser orado? Quem nos fala o que deve ser orado? O Espírito Santo. As pessoas falam, pastora, eu não vou entrar na intercessão porque um fulano entrou e quando entrou a vida dele virou um inferno. Se a vida dele está um inferno, ele está em pecado. Porque Deus chama e capacita todos naquilo que Ele chamou, entendeu? Então, não tem esse negócio de retaliação. Se você for ter retaliação, você vai ter também na dança, por que não? Por que é só na intercessão? Acho isso incrível. Não, gente. Se tem alguém aí que quer entrar para a intercessão, deixa eu te falar, tem 29 anos que eu converti. E eu já falo, eu converti em intercessora. E olha, nunca veio retaliação na minha vida. O diabo nunca tentou a minha vida, meus filhos hoje, minhas noras, estão comigo nesse ministério. Não tem retaliação. Agora, se você está em pecado, você deve consertar com Deus e depois ir lá e ministrar, orar. Orar também é ministrar, irmãos. A gente até dança, pula, né? Eu falo, sapatinho de fogo. Vamos lá, irmãos, canelinha de fogo, porque a gente pula, né? Então, a intercessão, ela é um ministério, um chamado. Nós somos geradores. Nós não mudamos as leis de Deus, mas os intercessores podem influenciar, sabia? Eu quero contar aqui algo que aconteceu comigo rapidamente, né? Meu horáriozinho, nem sei como é que está. Glória. Então, tá bom, vou me empolgar aqui. Olha o que aconteceu comigo como intercessora. Belo dia na minha casa, falei, vou dar uma descansadinha agora, não tem ninguém em casa, né, pastor Israel? Vou dormir um pouquinho. Aí vem o Espírito Santo e fala assim, com uma voz audível para mim, falou, Sulamita, ora pela Roseli. Falei, quem é Roseli, gente? E ficou aquilo no meu coração, eu falei, vou orar pela Roseli. Gente, eu orei pela Roseli, e Deus falou para mim assim, a Roseli precisa da sua intercessão. Aí me deu uma dor no coração, e eu comecei a ter compaixão da Roseli, sem saber quem é Roseli. E aí, orei 1 ano pela Roseli, falei, Deus, o Senhor vai permitir que um dia eu conheça a Roseli? Deus não me respondeu nada, falei, tudo bem. Intercedi pela Roseli 1 ano, todos os dias, por todas as áreas da vida da Roseli. Belo dia de manhã, estou eu aqui na igreja, aparece uma moça de 24 anos, com um problema seríssimo, emocional, querendo se matar, e aí, vou atender a moça, e essa moça contou a vida dela, e tal, e tal. E aí, ela falou assim, eu passei nessa igreja, Deus mandou eu entrar aqui dentro e falar com uma pastora. E aí eu falei, bom, só tem eu de pastora, então deve ser eu. Ela, não sei o nome, mas Deus mandou. Bom, vamos lá. Falei, como que é seu nome? Como é que era o nome dela? Roseli. Eu falei, você é a Roseli? E o Espírito Santo falou, é ela. Gente, eu queria chorar. E aí eu me segurei e falei, Roseli, tem 1 ano que eu oro por você, pela sua conversão. E você hoje entrou dentro dessa igreja, porque você vai se converter ao Senhor. E ela começou a chorar. E eu disse para ela, você precisa aceitar Jesus. Porque se Deus levantou uma intercessora para você, você precisa. E ela aceitou Jesus. A Roseli saiu daqui, aceitou Jesus em choro, em prantos. Então, o que eu quero dizer para você? A intercessão, ela é geradora. Ela gera a vontade de Deus na face da terra. Antes, a semana toda, nós, os intercessores, nós oramos por você que é da dança. Você sabia?
Nós oramos por você, nós oramos pelos pastores do Ministério de Música, de Dança, nós oramos pelos meninos que trabalham no áudio lá, nós sabemos os nomes, nós oramos por quem vai ministrar aqui na dança, quem vai ministrar a palavra, nós oramos. Domingo, 30 minutos antes do culto, nós oramos. Talvez você fale, uai, vocês é aquelas pessoas escondidas que ninguém vê? Nós somos pessoas que geram para o reino. A intercessão gera para o reino. Vocês também, da dança, da música, quem ministra a palavra, gera para o reino. Não é para o homem. Agora, é claro que as pessoas vão ver você aqui ministrando e vai ver quem aqui? O Espírito Santo, a unção de Deus sobre sua vida. Amém? Então, a intercessão, ela é para isso. E vou falar algo aqui para você. Você que está aí, que tem chamado, que quer entrar nesse ministério, vem, vamos interceder juntos, vamos orar juntos, vamos fazer diferença no reino do Espírito para o Senhor. Amém? Então é isso. Amém? Agora é o Laio. Demorei a entender, mas é ele. Ei, Israel, é cada um na sua mesmo, hein, Israel? Você já pensou se Deus pedir para mim orar 1 ano por uma pessoa, o que vai acontecer? Como que é, Israel? Passa no RH lá. Passa no RH para mim. Viu, cara? Irmãos, graças a Deus. Meu nome é Lion. Eu sou responsável pelo audiovisual aqui da igreja do Serrinha. Eu tenho 3 anos de Serrinha. Amém? Já tenho outro tempo. Aqui na hierarquia, que meu chefe é o pastor Israel, né, que lidera essa galera toda. E eu tenho, dentro do nosso trabalho, nós temos 7 áreas. No audiovisual nós temos o áudio, nós temos iluminação, nós temos projeção, que é a iluminação que vocês estão vendo aqui, a projeção lá, aquela lá é a transmissão, que é uma outra área. Nós temos social media, nós temos cinegrafia, e agora a gente está implantando o podcast também, que está entrando na área, certo? Eu tenho uma empresa chamada Vintage Audiovisual, que a gente já trabalha também, tem um tempo nessa área, dando assessoria em outras igrejas que precisam também desse trabalho. E nós temos hoje 45 pessoas no nosso grupo audiovisual aqui do Serrinha, ok? Esse grupo é subdividido nessas áreas, para então a gente trabalhar e servir nessa área do audiovisual, nesse contexto. Cada área tem seu supervisor, que lidera então a galera do áudio, a galera da cinegrafia, que é a maior, porque são muitas câmeras, né? A galera da projeção, o áudio é subdividido na transmissão no áudio da transmissão para o YouTube e Facebook, no áudio do podcast que a gente capta para depois colocar, e aí a gente se organiza nessa forma. Quero falar então, minha responsabilidade é falar um pouco da importância que o audiovisual tem. Né? Você já imaginou o pastor subir aqui numa igreja dessa dinâmica e não ter um microfone? Já pensou o pastor falar assim o tempo todo? Né? Isso já aconteceu. Já pensou em fazer isso? Como vai ser? Então, a responsabilidade é essa. Você já pensou, hoje nós temos... Você sabe quantas igrejas que a gente tem sob supervisão? O Serrinha, só o Serrinha? 21 igrejas, irmãos, que são supervisionadas pelo Serrinha. E pastores que assistem o nosso culto, algumas igrejas são de manhã, para então pregar à noite. Pastores que esperam aquilo que a gente traz como alimento para então fazer. Hoje nós temos a nossa transmissão ao vivo, estável, 120, 130 pessoas. Então, ou seja, se a transmissão não funciona, pastor, nós temos 120 pessoas que vão ficar sem culto. Hoje, o nosso panorama, o nosso background é esse de transmissão, certo? Nós então temos aí essa galera que espera do audiovisual nesse sentido, que nós vamos levar não só para cá, mas vamos levar para o Brasil todo. Eu estava no Macapá, e o que a gente mais ouvia lá era assim, olha, eu vi o culto, eu vi o seminário tal, eu vi tal, ô Bispo Ronaldo, eu ouvi você lá em tal área e tal. Deixa eu só ver meu horário aqui, senão o pastor Israel briga comigo depois. Então, o papel é basicamente esse, no áudio amplificar.
Na projeção e transmissão, transmitir. Na cinegrafia, captar. Certo? Na iluminação, o Paulinho está lá em cima. Olha lá para trás, irmãos. Todo mundo está vendo lá? O Paulinho está lá em cima. Dar luz, fazer visível. Certo? No social media, compartilhar. Compartilhar aquilo que aqui nós fazemos, aqui nós empreendemos, aqui a gente transmite. Então, nós somos aqueles, junto com a intercessão, nós temos uma diferença, é que, junto com a intercessão, nós estamos nos bastidores. Nós não estamos no palco. Nós não estamos aqui aos domingos, nós estamos lá guardados. E por isso, irmãos, que eu acho um privilégio cuidar dessa galera. Porque, né, Israel, é só a galera do jogo, eu falo isso para eles. É só a galera do jogo, é como aqueles que estão lá fora cuidando dos carros nos nossos cultos. Ok? Então, como é que nós vamos executar um culto sem um microfone? Como é que nós vamos executar um culto sem iluminação? Hoje nós temos uma automação aqui na igreja, que você desliga tudo lá, né? No celular você desliga e tal, você liga e tal. Na hora que teve o vídeo aqui, você viu que alguém foi lá e desligou a luz e tal. Como é que nós vamos fazer sem esse audiovisual? Nos dias de hoje, no cotidiano que a gente tem hoje, o audiovisual, nesse momento, nesse contemporâneo, a cada dia tem que se tornar mais relevante. E por isso é que as equipes estão sendo formadas e por isso é que nós estamos avançando tecnicamente para corresponder a essas áreas. Assim como um violonista que toca esse instrumento precisa ter técnica para fazer isso, eu quero depois que vocês subam lá e ver o software que o Paulinho usa. A gente chega lá na frente, que a gente olha e fala, que negócio é esse? É extremamente complexo. Então, da mesma forma, a técnica para você trabalhar no audiovisual depende de comprometimento, depende de estudo, depende de um cuidado. Quando já sobe aqui para falar de teatro, né, não é só você pegar, você tem no teatro roteiro, você tem, você precisa gravar as coisas, como fala, você decorar, nossa, essa é uma área ruim demais, acho que eu não ia dar certo por causa disso, né? Você tem que decorar texto. Então, todas essas nossas áreas nos fazem, então, servir, partindo da premissa do estudo, do comprometimento, então. Então, o audiovisual tem esse papel importante no processo de adoração e propagação da verdade nesse ambiente congregacional. O objetivo é uma boa qualidade de som e imagem nos cultos e reuniões. É isso que a gente usa dos recursos que nós temos para fazer essa transmissão. Eu fui agora para Macapá, nessa missão que a gente chama de Norte, vai ter um agora no Nordeste, né, nessa missão. Então, eu fui com o objetivo de captar tudo o que eu podia para trazer para aqueles que não estão lá ver. Essa é a parte do audiovisual. Quem não viu ainda, vê o vídeo de Macapá que nós colocamos no Instagram do Serrinha. O objetivo foi, vamos captar isso tudo para que a gente traga com qualidade, para aqueles que não estão, possam também contemplar. Né? O audiovisual vai trabalhar nesse sentido. Lá, isso é realmente relevante? É possível executar? Qual que é as prerrogativas e premissas bíblicas que a gente tem para entender que isso é relevante? Irmãos, Jesus, quando ele pregava, ele usava os recursos que ele tinha para que as coisas acontecessem. Então, Jesus ia pregar, ele subia onde? Quem sabe? No monte. A Bíblia várias vezes descreve isso, que subia no monte para quê? Para que ele ficasse mais audível. Ele tinha um microfone na mão lá, naquela época? Ele não tinha. Mas ele tinha uma preocupação de que aquilo que ele fosse pregar fosse audível. Então, quando não tinha monte, ele entrava dentro do quê? Dentro de um barco. Jesus, quando ele foi executar a ceia, ele deu direções claras para que essa ceia fosse executada de forma fisicamente, que a parte física fosse bem organizada, para que aquilo fosse bem executado. Então, irmãos, assim como as outras áreas que foram apresentadas aqui, o audiovisual depende desse comprometimento, desse cuidado, dessa espiritualidade. Né? Eu sempre digo que o técnico de áudio, ele é o líder do louvor. Eles acham estranho eu falar isso, mas eu falo para eles, vocês são os líderes. Porque, irmão, sobe aqui um ministro de louvor que não dá certo com o áudio lá, para você ver o que vai dar.
A gente sempre fala, né? Até o Israel fala lá que a primeira prerrogativa é: seja amigo do técnico de áudio. Traz para ele uma Coca-Cola, traz um salgadinho, que vai dar tudo certo, né? Então ele é esse líder que está ali para lidar nesse contexto. E por isso que eu falo que todos nós dessas áreas precisamos ser sociabilizados. Nós precisamos nos comunicar bem. Coisa ruim é você ter um técnico de áudio que não conversa, que não se comunica, né? Então, o audiovisual, ele vai, irmãos, desde a manutenção até o ao vivo. Então, você chega aqui para fazer esse evento de hoje. Ontem estava aqui 2 técnicos trabalhando na bateria, colocando ali um sistema novo que chama Buffler ali e tal, eles estavam trabalhando, né? Aí tinha outros tratando cabos que estavam errados, outros pensando no multicábio que a gente tem que passar. Ou seja, os técnicos do audiovisual são os primeiros a chegarem e os últimos a saírem. Vai acabar o evento aqui hoje, todo mundo vai embora, o que nós vamos fazer? Nós vamos desmontar a câmera, tirar a mesa de som, guardar a mesa de som, tirar isso, tirar aquilo. Então, vai desde da manutenção até o áudio, até o ao vivo, né? A hora, no momento, até terminar. E esse trabalho do audiovisual é importante, é relevante, eu sempre digo, porque parte dessas premissas que a Bíblia coloca como: seja fiel no pouco, e Deus vai te colocar sobre o muito. Dessas premissas que a Bíblia diz o seguinte: que foram esses homens que estavam lá no anonimato, lá atrás, como o Paulinho ali, que ninguém vê a cara dele, está lá no fundo, o Davi, que fica lá dentro da sala de vídeo. Aqui do audiovisual, os que aparecem é só o que põe a mão nesse negocinho aí, ó, né? E os que tiram foto. O resto, todo mundo escondido, lá dentro do estúdio, lá embaixo, mixando para o YouTube e tal. Mas, irmãos, é bom demais, porque se tem um Deus que releva esse trabalho, é o nosso Deus, sim ou não? Davi, irmãos, chegou onde chegou por causa dos humildes trabalhos, por causa do trabalho lá de trás da malhada, por causa das pequenas coisas. Amém, irmãos? Amém? Por isso que o audiovisual é tão relevante. Eu amo trabalhar atrás das coxias. É uma expressão do teatro, né? Coxia é o que tem nas laterais, né? Aqueles que ficam atrás das coxias organizando para os atores, né, entrarem, para os coadjuvantes entrarem ali. Esse é o desafio do audiovisual. É diferente. O desafio daquele que está aqui em cima do púlpito é estar à frente da igreja e não se orgulhar por isso e se guardar com relação a estar no palco. O audiovisual é diferente. O nosso desafio é ser íntegro e dar o melhor que a gente tem, mesmo no escuro, mesmo nos lugares que as pessoas não estão nos vendo. Esse é o nosso desafio. E hoje, irmãos, tem sido extremamente relevante o audiovisual nas nossas igrejas. Nos nossos tempos, irmãos, como executar sem audiovisual? Sem executar, sem um bom projetor, sem um bom microfone, sem uma transmissão. Amém? Sem o social media, que é aquele que publica tudo nas redes sociais hoje, e tantas pessoas podem ver. Irmãos, eu sou responsável pela rede social do Serrinha. Quantas pessoas entram em contato comigo e falam: que dia que é o culto? Essa semana, 3 pessoas entraram em contato. Que dia que é seu culto? Que dia que é o culto de vocês? Eu estou vendo, eu tenho visto o que Deus está fazendo no meio de vocês, eu quero ir no culto. E a gente fala: nosso culto é tal hora, nós vamos mandar alguém para acompanhar vocês. É tempo, irmãos, da gente entender a responsabilidade que nós temos como técnicos, como servos, como homens e mulheres de Deus no audiovisual. Amém, irmãos? Espero ter deixado claro para vocês. Qualquer coisa, nos chame. Nós vamos ter amanhã uma oficina sobre multimídia, e vocês que querem servir nessa área estão convidados. Amém? Glória a Deus. Isso é diferente, hein? Amém, gente. Vou fazer aqui o fechamento aqui para a gente poder fechar um raciocínio. Tudo que foi falado aqui tem um propósito de explicar para vocês como tudo funciona, ou qual é o objetivo de cada departamento. Quando nós falamos de dança, intercessão, arte de maneira geral, né? Os músicos, o canto, a multimídia, todos eles têm algo em comum. Todos eles, o quê? Fazer com que a palavra de Deus que está sendo cantada e pregada se torne
real e claro na sua mente e no seu coração. Então, a pessoa que está ministrando o louvor aqui, se ela cantasse sem nenhum instrumento, talvez não chegaria ao seu coração de maneira eficaz. Eu poderia cantar aqui: sua glória enche a terra, sua glória, joia, todo mundo ia cantar e tal, mas quando faz ali um dó, e vai fazendo e vai caindo a nota, e cai em lá menor, aí você, ai, glória, a melodia faz isso. Por isso os músicos estão aqui. Por isso eles estão aqui. Para que a mensagem que está sendo cantada possa, de forma melódica, entrar no seu coração. No seu coração. Lembrando que o coração que eu me refiro não é isso aqui. É a parte mais íntima da sua mente. O coração aqui mesmo não tem nada. Não tem esse propósito. Mas é a parte mais íntima da sua mente. Quando nós colocamos as letras, e as letras das canções, elas são preparadas de uma forma que você leia e entenda o raciocínio. Então você não pode colocar quão formoso és. Depois outra fala, Rei do universo. Não coloque tudo junto. Quão formoso és, Rei do universo. Quando você lê, você entende. Então até isso é pensado. Qual é o propósito da letra? Não é só fazer você cantar, é fazer você ler. O quê? A palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus. E a dança? A dança tem um propósito de expressar o quê? A palavra de Deus que está sendo cantada. Então, quando as meninas, a equipe aqui prepara a coreografia, elas usam o texto da canção e montam a coreografia em cima daquilo. Então, a coreografia não é feita de forma aleatória. Estamos cantando sobre cruz e a pessoa está rindo. Não, falar de cruz é choro, dói. Então a expressão, ela tem que atingir esse objetivo. E qual é o propósito aqui da dança? Trabalhar a sua criatividade, entrar na sua mente e fazer com que, de forma lúdica, a palavra de Deus se torne reveladora para você. Amém, gente? Então o propósito da dança não é só um momento aqui, como é que é o momento de academia que tem lá, aqueles momentos de dança? Não tem isso. Não é fazer você dançar. Não é. O propósito nosso aqui é estimular a sua mente para que você expresse aquilo que você está lendo, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está entendendo. Por isso, o áudio é muito importante, porque se eu começar, como o Lai falou, se o microfone a dar, você entender, começar problema, certo? Entendeu? Estou simulando aqui um problema no microfone, tá tudo certo. Entende? Então tudo tem que ser preparado para que a palavra de Deus que está sendo cantada possa atingir a sua mente. Amém, gente? Por isso, a iluminação é importante. Olha, eu vou contar algo interessante para vocês. Vocês estão vendo aqui, eu não vou pedir para fazer isso porque vai dar trabalho, mas se a gente ligasse todas as luzes do prédio aqui, você ia ficar, não ia conseguir ficar tanto tempo aqui dentro da igreja. Não ia. Porque há um estudo que diz que lugares onde tem muita luz, ela tem um propósito de fazer você sair de lá o mais rápido possível. Quer ver um exemplo? McDonald's. Você já viu algum McDonald's escuro? Não. É claro. Para quê? Compre e saia. Supermercado. Você já viu algum supermercado escuro? Claro. Para quê? Compre que tem gente querendo entrar. Bora. Então aqui a luz do prédio da igreja era todas acesas. As pessoas ficavam distraídas e o bispo ficava assim, gente, vocês sabem como é que é o bispo. Gente, menino, fulano, e tal. Aí eu fui estudar sobre isso.
aprendi que lugares com 50% de luz reduzida, as pessoas se sentem melhor. Quando nós reduzimos 50% da luz aqui, as pessoas pararam de andar. Não sei se vocês observaram aqui, os que são daqui. O bispo parou de reclamar. Olha para você ver. Tanto que é importante a iluminação. Então nós reduzimos aqui a quantidade de luz, né? Essas luzes aqui, elas têm um propósito. Para quê? Para que a pessoa que está nos assistindo pela internet consiga perceber o ambiente. Então a pessoa que está filmando, ela filma o palco todinho para que a pessoa que está lá na internet se sinta participante do culto. Vocês percebem que não é só filmar, não, ela tem propósito. E tudo isso gira em torno da palavra de Deus. Por isso que a gente não pode cantar qualquer coisa. Porque se eu cantar aqui uma mentira ou algo que distorce a palavra de Deus, eu vou projetar algo que distorce a palavra de Deus. Eu vou expressar algo que distorce a palavra de Deus. O back vocal vai começar a fazer arranjos que vão também contribuir para essa distorção da palavra de Deus. Amém, gente? O Laio falou... Amém, gente? Vocês são crentes, gente, pelo amor de Deus. O Laio falou aqui... Só um momento. O Laio falou aqui da nossa estrutura. Então, eu quero mostrar rapidamente para vocês como isso se procede. Então, o Paulinho vai lá, Paulinho, lá no estúdio. Vou mostrar para vocês, o Davi vai projetar. Lá no estúdio onde nós ensaiamos. Ali é onde acontecem os ensaios. Aí, tem essa portinha que você está vendo. Tem lá uma plaquinha perigo, som muito alto. Né? Então, entra aí. Pode entrar, Paulo. Pode ir, Paulo, vai lá. Vai lá, Paulo. Então ele está entrando. Aí ele está entrando. É um estúdio simples. Então ali nós temos à direita onde a gente guarda os instrumentos. À esquerda agora, Paulo. À esquerda agora ele vai mostrar a nossa pequena ilha. Ali é onde a gente faz a transmissão. Ali é onde os meninos editam, mixam para que o áudio chegue lá na transmissão. Nós temos uma mesinha ali. Vai lá para a sala de ensaio agora, Paulo. E aí ele vai entrar agora dentro da sala onde nós ensaiamos, se a internet nos ajudar. Né? Tem a internet aqui. Aí, pode firmar a tela fixo. Fica fixo aí, Paulo. Então, aí nós temos o teclado, os instrumentos. Vocês vão perceber que lá não tem caixa de som, que a gente só ensaia usando o fone. A bateria fica ali. Então, aqui é onde a gente ensaia. Tudo acontece ali. Paulo, agora vai lá na sala de vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês a nossa sala de... Pode deixar, Davi, que eu estou falando com ele aqui, senão vai sair você, querido. Então ele vai mostrar para você agora a nossa sala onde faz a projeção, onde projeta isso aqui. Ali é onde o Laio falou. Acontece um grande fluxo de gente. Um rodízio enorme. Pessoas entrando, microfone quando falha. O que acontece? Ele tem que correr, ir lá pegar as pilhas, fazer a troca rapidamente. Então, isso, pode filmar aí, por favor. E na sala de vídeo é onde nós temos a projeção, as letras, tudo acontece ali. Vamos lá? Ele chegou aí, Davi? Pronto. Olha lá. Então nós temos alguns monitores ali. Ali faz a transmissão também. Ali está o baiano que sempre erra. Sempre tem um errinho. Olha lá, ele sempre tem um errinho, sempre dá um probleminha, né? Então ali projeta tudo. Letra, faz as artes, criam as artes. Tudo acontece nessa sala aí. Ok. Agora, vá lá na sala do canto, por favor. Agora ele vai lá para a sala onde acontece o ensaio do back vocal. Para vocês conhecerem também, onde a Berejo, o Celino, o Maicon, toda a galera está lá ensaiando 2 vezes por semana. Tem algumas igrejas que fazem o ensaio tudo junto. E isso não é legal. O interessante é que você tenha salas separadas para que você faça o ensaio do back, o ensaio do instrumental. Pode? Pronto? A internet não pegou lá, gente. Deu certo, não?
Não, então tudo bem. Então a sala do vocal não deu certo por causa da internet. Infelizmente, resistência. Não, não tem resistência. Então é ali, depois se vocês quiserem conhecer, lá nós temos um teclado e tudo. E nós temos, eu acho que lá então, da dança é que a internet não vai pegar mesmo. Pega? Será que pega lá? Deixa eu levar ele lá então. Oi? Ah, mas a internet não pega, não está pegando. É verdade. É mesmo. Em frente à sala do back vocal tem a sala de intercessão, que é uma das salas mais chiques aqui da igreja. Mais chique. Então, por quê? Porque para orar, irmão, o ambiente é gostoso, tem sofá lá, uma coisa de Deus, gente. Né? Café. Hã? Mas o problema é ficar aberto o tempo todo. A internet que não pega lá. Vamos ver, Paulo, vê se lá na sala de dança dá certo. Lá na galeria. Aí eu quero mostrar para vocês a sala de dança. Na sala de dança é onde acontecem as aulas e os nossos ensaios da dança também. Né? Até ele chegar lá, você já está aí? Uai, você está na porta, obreiro, estou te vendo. Não, Paulo, lá na sala de dança. Então vai no camarim aí, Paulo. No camarim, Paulo. No camarim, que deve estar uma zona. No camarim da dança. Quantos querem ver o camarim da dança, gente? Vai, libera aí, Davi, o camarim da dança, vamos ver. Deu certo, Davi? Ainda não. Bora, Davi. Ele aqui tá sem sinal. Tá, a internet nossa. Vocês que estão todo mundo conectado aí, não está dando certo. Beleza, Paulo, obrigado. Beleza, na sala no camarim é onde as meninas saem daqui e tem um segundo culto. O segundo culto. Eles saem daqui, vão para lá, Ilabachéria, tudo lá. Aí quando o pastor fala que amém, aí... Ei, não foi eu! Então no camarim é onde elas trocam, ou eles trocam de roupa e tudo. Então é onde tudo acontece. Amém, gente? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito disso? Eu esperava que não. Então, vamos lá. Eu quero, antes da gente dar um intervalo, eu quero explicar uma outra parte, que é a parte invisível, que é a parte que a gente não vê. Então eu quero chamar aqui, por favor, a Raquel, a Berenice, o Lion, por favor, o Marcilon. Vão atrás do Marcilon, por favor. Por favor, fiquem aqui atrás, por gentileza. Chamar a pastora Sulamita também. O Marcos Najar também. Quem mais, gente? Acho que é esses, né, Berê? Acho que são esses mesmo. Por favor, espera eles chegarem. Quero explicar para vocês como tudo acontece para chegar numa ministração do louvor aqui num culto. As 2 semanas atrás, eu recebi uma pergunta de um músico que ele é líder do ministério lá em Goianésia. Pode vir mais para cá, por favor? Aqui. Lá em Goianésia. Aí ele perguntou assim: Israel, como que vocês fazem, cara? Como que... Me explica a trajetória do momento que vocês escolhem as músicas até a ministração do louvor. Como que isso acontece? Aí eu enviei vários áudios para ele. E percebi que essa é uma necessidade. Tem muitas igrejas que não sabem como fazer, ou não sabem o passo a passo. Então eu quero explicar aqui, nós íamos fazer um teatro, mas não deu certo. Mas eu quero explicar aqui basicamente como tudo acontece. Tudo começa com o ministro de louvor. O ministro de louvor não é o líder do louvor, ou melhor, é o líder do louvor. Ele talvez não prioritariamente é o líder do ministério. Quem é o líder de louvor? O mesmo ministro de louvor. É a mesma pessoa. Líder de ministério, tem alguns que são ministros de louvor, outros não. Então tudo começa com um líder de louvor. O líder de louvor vai preparar, ele vai orar, e a Berê vai explicar rapidamente como que ela escolhe repertório, rapidamente.
A preparação da liderança do louvor, eu gosto de trabalhar com um tema, como se fosse uma preleção, porque eu acredito que seja mais fácil, que é um tema, ou um versículo, ou um direcionamento que a igreja tem no momento, do bispo, dos pastores. Vamos supor, nós temos falado sobre o Espírito Santo. Se já tem esse direcionamento da igreja, aí a gente já começa a trabalhar esse repertório pensando nesse tema, escolher músicas que estejam totalmente conectadas a esse tema. Aí, geralmente, aqui na igreja, graças a Deus, nós costumamos ter um tempo maior do que na maioria das igrejas para liderar o louvor, isso é uma bênção. Então, geralmente, a gente pode escolher umas 4 ou 5 músicas, eu monto esse repertório, considerando músicas rápidas, talvez um tempo de comunhão, músicas lentas, e feito isso, aqui a gente tem um direcionamento que a escala sai antecipado, e aqui a gente se vai ministrar domingo, a gente tem que mandar segunda ou terça o repertório. E se a gente não manda, misericórdia, já começam as coisas. Aí eu envio esse repertório, geralmente, ou para o Marcilon, ou para o pastor, tudo depende da agenda, das escalas, essas coisas. E aí começa a ministração do louvor. Vale ressaltar que em uma ministração do louvor, 70% da eficácia de uma boa ministração está relacionada à escolha das músicas. Sim. Entendeu? Então, escolher bem o repertório faz toda a diferença. Um repertório ruim não promove engajamento na igreja. Um repertório ruim cria obstáculos para a unção de Deus. Um repertório ruim também cria obstáculos para o entendimento da igreja quanto à palavra de Deus. Então, 70% de tudo que nós fazemos está na escolha do repertório. Quando ela escolhe, ela envia rapidamente. É interessante também que a escolha das músicas, a gente não canta música nova toda semana, de forma alguma. E 2 músicas novas, de maneira alguma, porque o foco é a gente conduzir essa congregação. Se a igreja tem 2 músicas de um repertório de 4 ou 5 músicas, a igreja não conhece, essa ministração vai ser totalmente comprometida, porque ou eu invisto tempo ensinando a igreja, ou então eu vou só fazer uma apresentação e seguir. É verdade. Ok, gente? Entenderam? Então começa no líder de louvor. Ele prepara o repertório. Até terça-feira à noite ele precisa. Quando à terça de manhã os músicos já começam, pessoal, cadê a música? Cadê o repertório? Cadê o repertório? Né? E os nossos ensaios aqui, alguns são quinta, outros são sábado. Então, quando ela manda esse repertório para mim, eu tenho que encaminhar para todas essas frentes aqui. Então, teatro, ela encaminha para o back vocal. No momento que ela encaminha para mim, ela compartilha com o grupo do back vocal. Aí eu encaminho para o Marcilon, que é o responsável pelos músicos. Tudo isso, rapidamente, no mesmo momento. Encaminho para a Raquel, que vai encaminhar para a dança, para as equipes. Encaminho para o Laio, que vai encaminhar para todas as 7 frentes que estão debaixo da liderança dele. Olha para você ver como é que funciona. Manda para eles e encaminha para a pastora Sulamita, para que ela, com os intercessores, possam orar. Isso acontece que dia? Terça-feira. Então, terça-feira à noite, todo mundo já tem essas informações. As pessoas têm quarta, alguns, no caso o Beck ensaia na quinta, dependendo, né? Na quarta e quinta-feira. Quando chega no Beck, quinta-feira, na sala que nós não conseguimos mostrar, então lá eles vão ensaiar o quê? Aquele repertório. Vale ressaltar que o Marcilon, ele tem contato direto com os líderes de louvor para corrigir questões de tons, porque alguns líderes podem deixar de perceber a importância do tom. Então, por exemplo, as músicas confortáveis para mim é em sol, mas em sol é ruim para a mulher cantar.
E os homens da igreja não cantam, quem canta é mulher. Então o que eu penso? O que o Marcelo me fala? Mano, vamos tentar fazer em lá? Lá para mim é puxado. Mas ele fala, vamos, porque aí vai ter maior engajamento. Então as músicas eu tento cantar em lá. Quando é a Berê, pastora Priscila e as mulheres, elas não têm essa dificuldade. Mas quando é o homem que vai ministrar, você precisa ter essa ciência. Quando passa de desapercebido, o Marcelo entra em contato na hora. Deixa eu te falar, esses tons aí não dá não, você vai ter que... Antes dele enviar, você vai ter que rever isso aí. Então ele tem esse cuidado. Ok, quinta-feira começou o ensaio do back vocal, com os tons definidos e tal. Quando o ensaio é na quinta, nós temos um pequeno problema, porque o ensaio do instrumental é no sábado. Mas existem ensaios do back que são no sábado, paralelo ao ensaio do instrumental. Quando isso acontece, o ministro de louvor vai fazer alguma alteração, não pensando bem, vamos cortar esse negócio? Vamos mudar esse tom? Ele avisa imediatamente para o back vocal lá no sábado mesmo, ó, mudamos isso, isso e isso. Quando não há essa comunicação, o que você acha que vai acontecer domingo? O back vocal vem com um arranjo que foi passado na terça, mas no sábado o ministro de louvor alterou e não avisou. Então o líder de louvor ele tem que avisar qualquer alteração que ele fizer. Ele precisa avisar quem? A dança, e ele tem que avisar também o back vocal, o instrumental. Entenderam? Então a comunicação é a chave para tudo. E outra, tem um detalhe que eu esqueci. Ele tem que avisar o live também. Porque na equipe do live tem alguém que projeta as letras. Se ele cortou ou se ele alterou, a pessoa da letra tem que saber isso, ó. Os medleys, por exemplo. Tem um irmão aqui que gosta de fazer medley. E aí, quando ele faz esses medley, ele tem que mandar as letras todas já organizadas. Entendeu? Então, tudo isso tem que acontecer. Então, quando ele envia o repertório, chega no ensaio no sábado, a Berê, se for a Berê na escala, a Berê vai para lá. No ensaio, é muito importante que o líder de louvor tire pelo menos 5 a 10 minutos para orar com a equipe. E explicar qual é a direção. É no ensaio. A nossa equipe aqui, profeticamente, todos ouvem as músicas. Amém, glória a Deus. Profeticamente. Amém ou não? Todos ouvem a música. A gente não tem problema disso, né? Então, cadê o Igor, né? Então tá tudo certo. Então, no ensaio no sábado, a Berê vai chegar lá, vai passar com eles tudo. Qualquer alteração tem que comunicar todo mundo, né? Comunicar back vocal e comunicar também as letras. Beleza. A dança precisa ser comunicada também, porque a coreografia é montada em cima do repertório. Se há alteração, ela precisa saber isso. O ensaio da dança é no sábado, aqui também. Então, sábado aqui é toda uma movimentação. Chegamos no domingo. Há momentos aqui na igreja que há espetáculos. E os espetáculos é com o teatro. E aí o que acontece? Nós, no teatro, a banda toca. Nós fazemos o ao vivo mesmo. Então, quando isso acontece, uma semana não dá para fazer o espetáculo. Então, nós temos espetáculo aqui do Dia das Mães, Páscoa, e Reforma Protestante, né? O Natal, final do ano. Então, todos esses espetáculos, eles envolvem aí talvez um tempo de 3 até 1 mês de preparação. Aí é toda essa estrutura aqui, irmãos, comprometida e ralando. Para fazer o seminário hoje aqui com vocês e o espetáculo logo mais à noite, são 2 semanas de ensaio. 2 meses. De ensaio foram 2 semanas aqui com o instrumental. Com o instrumental foi 2 semanas. Agora, com o projeto, antes de chegar com o instrumental, foram 2 meses. Então, dá trabalho. Aí, quando isso acontece, aí, meu amigo, envolve todo mundo, né? Então, o teatro envolve nisso. Ok, pessoal? Alguma dúvida aqui? Chegou no dia da ministração. No dia dos ensaios, a equipe... Eu sei que para a dança isso é algo novo, porque na maioria das igrejas que a gente vai ministrar a respeito do Reforma, e até falar um pouquinho sobre como acontece a dança com os aqui. Ele conseguiu. A maioria dos líderes... Olha lá o camarim, gente.
Olha lá o Meu camarim. Deus do céu, Paulinho, você é terrível. Ei, olha o camarim aí, ó. Quem é que tá lá, o Davi? É o Davi. Obrigada, viu, Davi? Olha lá a sala A do sala canto do lá, canto. gente. Ó, a sala do canto. Sala do canto. Ah, não mostrou a intercessão, né? Podia ter mostrado. E- Continua. Mas com a graça de Deus, isso funciona aqui na igreja. Porque o que acontece na maioria das igrejas é que o povo da dança, a maioria dos ministros da dança só fica sabendo o que vai cantar na hora. E aí já aconteceu demais, né? Que aí a pessoa olha um para o outro, que música é essa? O que vai cantar? O que vai... Aqui, graças a Deus, a gente tem essa interação com o ministro. Por isso que a gente fala que nós somos um ministério de louvor e adoração com artes. Então, essa conexão fortalece a unidade e nos ajuda a transmitir a mensagem. Então, se você não tem isso, reforça isso com o seu líder de louvor, né? A importância de ter essa comunicação, de receber essa lista de louvor com antecedência, como nós recebemos aqui na terça-feira. Quando chega no domingo, aí entra a equipe do Lion. Aí ele começa cedo. Pessoal que chega muito cedo para organizar. Vale ressaltar que durante a semana também tem os trabalhos de social media, né? Que é os trabalhos do nosso Instagram, que é a equipe do Lion também que cuida disso, da divulgação. Toda a confecção de arte, ela é feita durante a semana também por ele também, pela equipe dele. Então todo esse trabalho acontece. Quando chega no domingo, a equipe dele chega bem cedo aqui, prepara as câmeras, checam pilhas, checam baterias, montagem de palco. A primeira pessoa a chegar no domingo aqui é o técnico de áudio. Ele é o primeiro. Então ele chega aqui, pega a mesa, monta, gasta um tempo naquilo ali. Hoje, pela graça de Deus, nós temos 6 técnicos, eu acho, 6 ou 7 técnicos de áudio. E isso é uma bênção, porque nós sabemos que a realidade é bem diferente. Há uma luta tremenda para você ter um técnico de áudio dentro de uma igreja. Então, uma outra oportunidade a gente explica como aconteceu, como isso chegou a esse ponto, né? E aí a equipe dele chega bem cedo no domingo. Promove, organiza letra e tal. A banda chega 1h30 antes do culto para montagem, passagem. Nós usamos um sistema aqui que é chamado de Air Fader. Esse sistema permite que a gente vou mostrar aqui, ó, aí. Esse sistema aqui permite que a gente regule o retorno. Então cada músico tem um desse aqui. Então isso aqui tem que estar funcionando, né? Tem que estar tudo new, como o Laio fala, não é? Então a Berê chega aqui um pouco mais cedo, o Beck chega um pouquinho depois do instrumental, às vezes chega bem depois, mas é detalhe. E aí, o que acontece? O que eu quero ressaltar para terminar aqui? No domingo, por que nós chegamos tão cedo assim? Lembra que durante a semana nós temos ensaios separados? Nós precisamos juntar todo mundo. Então a gente nunca faz uma passagem de som. Nós passamos o ensaio todinho novamente, no domingo. Para que isso? Não ficou bom? Não é porque tem que passar com todo mundo. Todo mundo. Então nós temos que passar a iluminação. Quando tem qualquer situação diferente, a gente tem que comunicar o técnico de iluminação para ele preparar cenas. Então no domingo é dessa forma. Pode pegar o microfone. Vai passar? Ah lá, sala de intercessão. Oh, a sala do fogo. Olha lá, gente, que sala mais gostosa. Olha lá. Olha o nível, né? Olha lá, sofazinho, ó, para você confessar seus pecados. Olha lá, ó, essas são as fotos que os intercessores, né, oram, intercedem. Olha lá. Olha lá minha fotinha lá, gente, olha só. Aí, meu irmão, olha lá o tanto de fotos, gente. Olha que coisa maravilhosa. Gente, não é foto dos intercessores, são dos pastores e as pessoas, famílias que não são convertidas, que nós oramos. O mais legal é que eles lembram o nome de todo mundo. Isso aqui é legal, né? Que só tá a foto, né? Lembra o nome de todo mundo. Então, acontece isso no domingo. Você quer falar alguma coisa a respeito? Irmãos, eu vou voltar um pouquinho lá para trás, que é o quê? A questão das escalas, como que funcionam as escalas. Há um processo nas escalas. Então, vamos fazer uma escala. Uma depende da outra. Então, por exemplo, o Marcilon vai fazer a escala de instrumentista. Hoje, como que funciona, né? Nós trabalhamos partindo do desejo. Então, você pode que dia? O Israel coloca lá, né? E então, os instrumentistas vão colocar lá o dia.
Você que está fazendo a escala? O Marcelão, então, faz a escala dos instrumentistas. Então, instrumentista tal dia, a escala do mês do instrumentista. Partindo da escala do instrumentista, então eu vou fazer a minha escala do multimídia. Então, nessa escala do multimídia, eu tenho técnico de som, depois eu tenho técnico de estúdio, porque vai ter um ensaio, eu preciso de um técnico lá dentro do estúdio. Depois eu tenho técnico de transmissão, que é o que ficou lá dentro, que vai fazer, que é o responsável pelo software de transmissão. Depois eu tenho técnico de projeção, que é o que vai projetar aqui, ó, nesse telão do meio. Aí eu tenho iluminação, aí eu tenho 2 cinegrafistas, nós estamos usando 2 câmeras, eu tenho o estabilizador, que é o que fica no estabilizador aqui. Depois nós temos, falei de estabilizador, iluminação, cinegrafista, e é isso. Faltei alguém ou não? Fotografia, tem também a escala lá. Então essa escala vai sair depois do instrumentista. Por quê? Porque alguns dos nossos técnicos de áudio também é instrumentista. O Caio, por exemplo, lá é guitarrista, né? Alguns são. Então espera essa escala para fazer lá. Baseado nisso, quando eu emito lá a escala de música, todos já sabem a responsabilidade de quem que é. Lembrando que nós temos grupos separados, então eu tenho um grupo separado de áudio. Então vai cair lá no grupo de áudio, do multimídia de áudio, vai cair lá isso. Por que é importante a gente ter antes? Porque, por exemplo, a Berê colocou uma música e fala do Espírito Santo. O projetista, ele vai trabalhar backgrounds que vai partir da premissa disso. Quando é o Davi é só lua, só tem um background com a lua, só isso, né? Quando é o Davi é só lua, né? Então ele vai trabalhar desse jeito. A iluminação também vai trabalhar baseada no nosso repertório. Então, por exemplo, é dia de ceia, nós vamos usar o que na iluminação? Qual cor? Vermelha, ela vai ser a cor que vai trabalhar mais, ok? Então, essa sincronia é que faz o negócio... Ok? Sincronia de intercessão primeiro, a sincronia de músicas, a sincronia nas alterações no meio desse processo todo. Ou seja, multimídia, arte, dança, todo mundo trabalhando, conectado, vai andar. Outra coisa super interessante também é que a pastora Sulamita está aqui, que é responsável pela intercessão. A gente sempre anda com eles. Por quê? Porque eles sempre nos inspiram a orar, né? Porque os músicos, os cantores têm a fama de que não oram. Então, não é, gente? Então, a gente anda com quem ora para a gente ficar mais... para ter um equilíbrio, né, Laio? Então, antes do culto, os domingos, sempre tem uma equipe ali na retaguarda. E isso é muito, muito bom, porque a gente sempre se sente segura, viu, pastora? E nos nossos tempos de noite de adoração, os nossos tempos de consagração, nós sempre estamos de mãos dadas, porque a adoração, a oração sempre andam junto. E a gente é bem feliz com isso. Eu vou só chamar o Giovanninho aqui, que é essa paciência dele até subir. Esse aí é paciente. Vem cá. Eu quero só chamar ele aqui. Lá, gente, o camarim do teatro. Lá, o camarim do teatro. E aquela roupa ali, jogada ali, meu Deus. Tá aí o camarim do teatro. Olha que benção, ó, o figurino deles. Esse povo é joia. Benção demais. Obrigado, Davizão. É isso aí, ó. Muito bom. Graças a Deus. Não sei se ele vai mostrar mais alguma coisa. Não, né? Ótimo. Então, aqui, esses irmãos aqui, com o Giovanni, nós fazemos parte da liderança do Ministério de Louvor dessa igreja. Então, teatro, vocal, JOP, porque a JOP é a rede de jovens, o culto de jovens. Então, é ele que cuida das escalas, repertório, tudo da JOP é com ele, né? Jovens operosos praticantes. Então, aí nós temos Marcelo que cuida do instrumental, Raquel que cuida da bagunça, quer dizer, das meninas da dança, né? Todo mundo da dança, o Laio que é multimídia, pastora Sulamita que é a intercessão, e eu tento não atrapalhar nenhum deles. Essa é a minha função aqui. Amém, gente? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Proposta aqui não é dizer para vocês, olha gente, que bênção. Não, é tentar mostrar para vocês
algo que eu acredito, nós acreditamos. Nosso antigo pastor falava isso: tudo que começa pequeno em Deus termina grande e poderoso. Então não importa se você falar, mas eu não tenho isso aí tudo. Começa na oração para você ver. Há alguns anos atrás, nós não tínhamos ninguém também. Começamos do zero, com o joelho no chão, e o Senhor foi nos dando capacidade, habilidade, e foi abrindo as portas. Amém? Pode falar. A preparação do teatro, ela acontece quando vai ter um espetáculo. Como que funciona? Então, a gente vê o que vai ser ministrado no culto, ou em algum tema específico. Aí tem a preparação da criação do roteiro. Nesse caso, a gente tem o pastor Samuel, que é um dos melhores roteiristas, e nos auxilia nisso. Aí a escolha do personagem, a gente acaba identificando quem da equipe que tem mais... Hoje a gente dá um desafio para uma pessoa nova da equipe, ou quem tem mais identificação com o personagem, é a separação dos personagens. Aí é o processo de decorar texto, aí a gente tem que ficar no pé para decorar texto, e aí é ensaio. Os nossos ensaios é na quinta-feira aqui na igreja, e aí é o processo de ensaio, de criação de figurino, e aí depois é a execução da peça. É isso. Amém? Amém? Mais alguma pergunta, alguma dúvida, comentários? Não quer perguntar. Só falar algo aqui do vocal. Como o pastor Israel disse, há 10 anos atrás, nós reiniciamos essa equipe de... A pastora Priscila perguntou qual o propósito da fumaça, Paulinho. Acho que apareceu. Acredito que há 10 anos atrás, a nossa equipe de louvor se desfez. E nós tivemos que recomeçar uma equipe debaixo de tudo isso aí que o pastor Israel está falando. Hoje nós temos a questão do vocal foi muito prejudicada, porque nós perdemos os líderes de louvor, não tinha mais vocal, e Deus nos deu a graça de recomeçar. Recomeçar não é fácil, principalmente quando você olha para o lado, não tem ninguém. E algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração: o que você precisa, você tem. A minha palavra e o meu comando. E hoje, pela graça de Jesus, nós temos 25 cantores. Nós temos 2 ensaios por semana, quinta-feira e sábado. 25 cantores em formação. E, graças a Deus, eu tenho uma equipe que me assessora, porque agora, recentemente, eu estive quase um mês viajando, graças à equipe de líder que Deus tem levantado comigo, que é Juscelino, que está ali, Roberta, Jéssica, o Maico. Então, são 2 ensaios, mas nós temos uma equipe que, por sinal, a dança e os demais são assim. Então, graças a Deus, e por causa da mão dele, nós temos prevalecido. Isso é maravilhoso. Amém? Então, gente, vamos aplaudir Jesus nessa equipe? Graças a Deus. Amém? Antes da gente dar um intervalo, nós vamos dar um intervalo um pouco maior para que a gente possa se conhecer melhor. Aqui tem várias igrejas. Eu sempre quis dizer isso. Tem várias caravanas aqui. Então, a gente vai ter um intervalo maior para que a gente possa se conhecer melhor.